Olá, estamos de volta aqui no canal UThermo para continuar a aula de número 12 do curso de Termodinâmica 2. E nesse vídeo nós vamos ver os modelos de coeficiente de atividade usando a energia de Gibbs em excesso e nós vamos começar com um dos modelos mais simples, o modelo de Margulis 1 parâmetro. Então, ao longo desta aula, você vai aprender a como partir do modelo de G de excesso e determinar as equações para o coeficiente de atividade das espécies em solução. Na equação de número 17, você pode perceber que quando a gente trabalha com a fugacidade de líquidos, é importante referenciar a solução ideal de acordo com aquelas duas referências que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então, nós já trabalhamos com a fugacidade de Lewis-Randall, onde a fugacidade de referência é o solvente, e aí a gente tem a fugacidade da espécie pura, mas também a gente viu a condição da lei de Henry, ou seja, quando a gente está trabalhando com uma espécie na condição de soluto, e aí o que nós temos de referência é a constante de Henry. Agora o que nós iremos fazer é utilizar a equação da energia de Gibbs em excesso molar, usando a regra da soma. Então, a gente já viu na aula passada que o somatório de xi, g de I parcial molar em excesso, a gente pode substituir por aquela relação com o coeficiente de atividade da espécie I. Então, o que nós vamos tratar a partir desta aula e na seguinte é o desenvolvimento de modelos de energia de Gibbs em excesso que descrevem o comportamento de G de excesso molar em função da fração molar de um dos componentes da mistura. Por isso, o que nós estamos querendo ressaltar nesse momento é esta informação aqui. Nós vamos tentar encontrar funções matemáticas que descrevam o comportamento daqueles gráficos experimentais que nós vimos na aula passada, de modo a criar equações para descrever o comportamento de uma espécie em relação à solução ideal. Mas antes de nós observarmos e criarmos funções matemáticas para descrever a energia de Gibbs em excesso, é importante respeitar duas regras para a criação desses modelos. A primeira delas diz respeito à condição de toda propriedade em excesso ser nula quando nós estivermos trabalhando com espécies puras. Por isso, essa função precisa tender a zero quando o x de A é 1 e o x de B é 0, ou quando o x de A é 0 e o x de B é 1. A segunda condição é que esse modelo matemático deve obedecer à equação de Gibbs-Duhem para relacionar os coeficientes de atividade das espécies. Importante: caso uma dessas regras seja violada, o modelo de energia de Gibbs em excesso é inconsistente termodinamicamente, e aí ele não pode ser utilizado. Um dos modelos que nós vimos, que é o mais simples com relação a esses dois critérios, é o seguinte: é o modelo de Margulis 1 parâmetro. Então veja, o modelo de Margulis 1 parâmetro ele é escrito da seguinte maneira: G de excesso igual a xa vezes xb, que são as frações molares das espécies A e B. E esse A que aparece aqui é o parâmetro pertinente a cada uma das misturas estudadas. Então, se você estuda metanol e água, você vai ter um parâmetro A. Se você estuda metanol e acetona, outro parâmetro A, e assim por diante. Observe que, de cara, nós já podemos validar a primeira restrição, que o modelo de G de excesso deve ser nulo quando nós estivermos trabalhando com a substância pura. Então, se nós substituirmos x de A por 1 e x de B por 0, nós temos o G de excesso sendo nulo, sendo 0, e se nós invertermos, nós também encontraremos a resposta igual a 0. Então, o modelo de Margulis 1 parâmetro, ele obedece o primeiro critério. No exercício a seguir, nós iremos provar a segunda restrição, ou seja, se ele obedece ou não à equação de Gibbs-Duhem. Partindo do modelo de Margulis de um parâmetro para a energia de Gibbs em excesso de uma mistura binária composta por A e B,
Na letra A pede-se: encontre expressões para o coeficiente de atividade de A e B, e no item B, prove que este modelo é consistente termodinamicamente. Ou seja, como a gente já provou o item 1, nós precisamos provar a segunda restrição, que é a equação de Gibbs-Durrell. Então, nós vamos começar a resolução do exercício, lembrando que nós vamos utilizar para isso o modelo de Margulis, um parâmetro. Bem, a primeira etapa do exercício é determinar equações para o coeficiente de atividade das espécies A e B. E é importante relembrar a equação que nós vimos na aula passada. A energia de Gibbs parcial molar em excesso da espécie I deve ser igual a RT/Ln do coeficiente de atividade dessa espécie. Essa equação é genérica para as espécies I no sistema, então nós podemos reescrevê-la para as espécies A e B, dessa maneira. Além disso, observe que nós deveremos calcular, a partir do modelo de G de excesso, a propriedade parcial molar em excesso. Por isso é importante nós recuperarmos a informação da aula de número 4 de como nós fazíamos para determinar analiticamente as propriedades parciais molares. Então, nós tínhamos essas duas equações. Propriedade parcial molar de 1 era igual à propriedade molar mais x2 dk dx1, e a outra equação, propriedade parcial molar de 2, era igual à propriedade molar menos x1 vezes dk dx1. O que nós vamos fazer agora é simplesmente colocar os sobrescritos referentes à propriedade em excesso e converter essas duas equações para propriedades parciais molares em excesso desta maneira. Então, a partir de agora, nós estamos prontos para escrever as equações referentes às espécies A e B. Então, a próxima etapa é reescrever as equações genéricas em termos de energia de Gibbs para as espécies A e B. Então, veja, eu tenho aqui a energia de Gibbs parcial molar em excesso de A igual ao G molar em excesso mais XB dG dXA. E da mesma forma, respeitando os sinais, eu tenho para a energia de Gibbs parcial molar em excesso da espécie B. É importante você perceber que essas equações vão se relacionar. Então, primeiro eu vou utilizar a equação para determinar o G parcial molar em excesso de A, depois o de B, e é importante você observar que essas duas equações que nós escrevemos agora, elas estão conectadas por uma mesma derivada. Esta derivada aqui, que é a derivada de G de excesso em relação a XA. Então, o nosso primeiro passo na resolução desse exercício é calcular essa derivada de G em função de XA. Calculando a derivada, nós temos. Então, nós vamos fazer dG dXA. Quem é o G de excesso? No caso, é a equação que nós identificamos pelo modelo de Margulis, um parâmetro. Então, eu vou substituí-la aqui, e aí nós podemos aplicar a derivada. Mas cuidado, observe que na função aqui nós temos o xb, e a gente sabe que esse xb ele tem uma relação com xa. Lembre-se que a soma das frações molares tem que sempre resultar em 1. Então, antes de nós fazermos a derivada, é importante nós deixarmos explícita essa relação de xb com xa. Então, a gente pode, nesse momento, reescrever o xb como 1 menos xa, e esse a é uma constante, é o parâmetro de Margulis. Então, a gente pode tirar ele já da derivada. Então, a gente tem a d de xa, e aí a gente tem xa vezes 1 menos xa. Aqui você pode fazer a multiplicação, e aí a gente aplica a derivada, e a gente tem como resposta a vezes 1 menos 2xa. Observe que onde a gente tem esses retângulos amarelos, é onde nós iremos colocar esta função que a gente acabou de descobrir, que é a vezes 1 menos 2xa. Então, nós vamos começar pela propriedade parcial molar em excesso, no caso, a energia de Gibbs parcial molar em excesso da espécie A. Então, utilizando a equação,
Veja lá, g de excesso mais xb vezes dg dxa, substituindo os valores. Então aqui, ó, o modelo de g de excesso, ele está aqui, axa xb. Não esqueça desta informação da equação, então o xb ele está aqui, e a derivada que a gente acabou de calcular está aqui. Agora eu vou utilizar a álgebra para rearranjar esses termos da equação. Então a primeira coisa que eu faço é todos os valores de xb eu estou substituindo por 1 menos xa, e aí é só fazer as multiplicações devidas. Então, eu tenho aqui xa vezes 1, xa vezes xa, então eu tenho xa menos xa ao quadrado. Na segunda etapa, é só fazer a distributiva, então 1 vezes 1, ok. 1 vezes menos 2xa está aqui, menos 2xa. Segunda etapa, menos xa está aqui, e xa vezes 2xa, eu tenho 2xa ao quadrado. Rearranjando essa equação, a gente vai encontrar essa equação polinomial que pode ser aberta num produto notável. Então, xa ao quadrado menos 2xa mais 1 pode ser escrito como a vezes 1 menos xa ao quadrado. E essa é a resposta para a energia de Gibbs parcial molar em excesso da espécie A. Bem, agora a gente vai repetir esse procedimento para a espécie B, lembrando de você tomar bastante cuidado com esta informação aqui, ó. Geralmente os alunos se perdem nos exercícios porque não colocam as variáveis corretas. Então, na espécie B, a gente tem que usar menos xa. Fazendo as substituições do modelo de Margulis, a multiplicação, nós temos este resultado. Fazendo as distributivas, a gente chega nesta informação, e aí você pode perceber que a gente tem mais xa e menos xa, e aí, fazendo a subtração aqui de 2xa ao quadrado menos x ao quadrado, a gente tem como resposta para a energia de Gibbs parcial molar em excesso de B, axa ao quadrado. Bem, agora nós vamos finalizar esse exercício determinando as equações para o coeficiente de atividade das espécies. Começando pela espécie A, então veja que essa foi a equação inicial do problema. Agora que a gente já tem o G parcial molar de A em excesso, plugando nessa equação, a gente pode rearranjá-la, deixando em evidência o Ln de gama de A. Então, por isso, a equação fica Ln de gama de A é igual a A sobre RT vezes 1 menos xa ao quadrado. Repetindo o processo para B, então o resultado é axa ao quadrado. Isolando o Ln de gama de B, nós temos A sobre RT xa ao quadrado. É importante você perceber que essas duas equações, elas nos permitem fazer os gráficos que nós observamos na aula passada, de Ln de gama da espécie, que está aqui, em função de x de A. Então, observe que este gráfico ele nos traz a informação do Ln de gama das duas espécies e ainda você pode, como visto na aula passada, identificar qual foi a referência usada para a solução ideal no gráfico que aparece na sua tela. Se você souber, deixa aqui a linha azul pertence a qual referência e a linha laranja pertence a qual referência. Coloca nos comentários que depois a gente vê se está certo, ok? O segundo item deste exercício pede para nós provarmos a equação de Gibbs-Duhem. Então, nós precisamos ver se aquelas duas relações descobertas para o Ln de gama de A e o Ln de gama de B estão de acordo. Bem, para isso, nós vamos utilizar a equação de Gibbs-Duhem, escrita para os coeficientes de atividade, e vamos poder abrir essa equação para as duas espécies. Então, eu tenho xa dln de gama de A mais xb dln de gama de B.
é importante que você não esqueça do procedimento que vem a seguir. Como o nosso gráfico sempre é analisado em função da fração molar do composto A, eu vou dividir toda essa equação por dxa. Então, dividindo a equação por dxa, eu tenho xa dln de gama de A dividido por dxa, mais xb dln de gama de B em função de dxa. Bem, agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos plugar aqui nesta informação e nesta informação as equações que nós obtivemos. Então, está aqui o ln de gama de A e está aqui o ln de gama de B. Bem, nós podemos fazer o seguinte. Observe que nós temos A dividido por RT nos dois termos, então eu posso deixá-los em evidência e posso dividir toda a equação por ART, fazendo com que esses termos se cancelem. Na sequência, eu posso abrir este polinômio, veja que eu tenho 1 menos xa ao quadrado, então o quadrado do primeiro menos 2 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e a partir de agora, também coloquei aqui a informação de xb sendo escrito como 1 menos xa. Agora é só nós fazermos a derivada. Então, eu tenho derivada de 1 menos 2xa mais x ao quadrado, fica menos 2 mais 2xa, e a derivada de x ao quadrado, 2xa. Agora, para finalizar o exercício, nós vamos fazer as distributivas. Então, eu tenho 2xa negativo, mais 2xa ao quadrado, aqui também 2xa menos 2xa ao quadrado. Observe que esses termos, eles têm sinais contrários. Então, eu tenho aqui menos 2xa com mais 2xa, e os 2xa ao quadrado também se cancelam, provando a equação de Gibbs-Duhem. Então, o que nós vimos é que as equações que foram deduzidas para o coeficiente, o ln do coeficiente de fugacidade de A e de B estão corretas e podem ser usadas para a representação da mistura. Sempre que nós chegamos nesse momento, os alunos me perguntam, mas professor, e se não der certo? Bem, a primeira coisa a se fazer é, se você não conseguir cancelar todos esses termos, você revise as suas contas, tá? Agora, se você revisar as suas contas e verificar que elas estão corretas e este é um novo modelo proposto por você, infelizmente você vai ter que pensar em uma outra alternativa, né? Porque se ele não respeita a equação de Gibbs-Duhem, significa que ele não satisfaz a segunda condição e ele não pode ser utilizado como um modelo termodinamicamente correto. Então, eu espero que você tenha entendido como funciona o processo de cálculo para determinar os coeficientes de atividade das espécies em solução. Na próxima aula, nós voltaremos com novos modelos, modelos mais complexos que esse, para a representação das misturas. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você é novo no canal, não esqueça de clicar no botão inscrever-se e a gente se vê daqui a pouco com mais um vídeo aqui no canal UThermo. Muito obrigado e até lá!